Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 4, o nosso objeto de conhecimento, contextos e práticas. Como detalhamento, arte contemporânea, arte conceitual, pop art, op art, expressionismo abstrato, minimalismo, hiperrealismo e a influência da arte indígena, africana e europeia nas artes brasileiras. A prática das artes visuais e as artes integradas nas dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo das artes. Então, iniciamos nossa aula aqui ao lado dessa personalidade. Vocês sabem quem é essa pessoa? Então, ela foi a rainha do Reino Unido, Elizabeth II, que reinou mais de 32 estados. Então, aqui, como vocês podem ver, parece uma pessoa, não é isso? Mas é uma escultura de cera. E como vocês podem perceber, essa escultura, ela veste roupas naturais, chapéus, joias. Então, é uma escultura hiperrealista. Então, essa escultura, ela faz parte de um movimento artístico que nós vamos estudar hoje, que é o hiperrealismo. E vamos ver aqui um detalhe, o rosto da rainha Elizabeth. Preste atenção, olha só como é perfeito. Parece uma fotografia, né? Então, o escultor, ele utiliza, olha, joias naturais, brinco, cabelo natural. Então, é como se fosse realmente uma pessoa, certo? E a estatura dela, o peso é todo como se fosse da própria rainha, certo? Então, o escultor, ele tira as medidas naturais da personalidade. Então, essas esculturas de cera, elas são feitas apenas para personalidades famosas. Então, essas esculturas, ela faz parte da arte contemporânea que nós vamos estudar hoje. Então, a arte contemporânea, ela é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. Ela rompeu com alguns aspectos da arte moderna, abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. Ao mesmo tempo, ela abriu espaço para a diversidade de estilos, perspectivas, técnicas, como vocês estão vendo aí, e abrangência de linguagens artísticas, não só nas artes visuais e na escultura, mas também como na dança, na música, na moda, na fotografia e no teatro. E vamos agora conceituar o que vem ser a arte contemporânea? Bem, a arte contemporânea, ela valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplar pela sua natureza estética, como nós vimos na escultura aí da Rainha Elizabeth. A maioria dos historiadores consideram o início da arte contemporânea na segunda metade do século XX. Para ser considerada contemporânea, uma obra de arte deve estar conectada a linguagens, conceitos e conteúdos da atualidade. Então, ela iniciou lá no início do século XX, na metade do século XX, né? Então, todas as obras nesse período eram contemporâneas. Então, para ser considerada, ela tem que estar na atualidade. Então, hoje nós estamos no século XXI e todas as obras que são confeccionadas, que são produzidas na atualidade, ela é chamada de arte contemporânea. Então, ela abrange alguns movimentos artísticos. Vamos citá-los para vocês. Primeiramente, é a pop art, que ela faz uma crítica ao consumismo. Depois, nós temos o minimalismo, que nós vamos estudar nesta aula. Depois, nós temos a arte conceitual, que ela preserva mais o conceito do que o objeto. Depois, tem a arte povera, que é considerada arte pobre.
Depois nós temos o hiperrealismo, que nós vamos mostrar com mais detalhes para vocês. Temos a land art, que é uma arte que ela saiu dos estudos e foi para a própria natureza. Nós temos street art, que é uma arte de rua, que pode ser o grafite, pode ser o hip hop, a performance. Tem também a body art ou body art, que é a arte do corpo. E tem a performance na arte, que o artista utiliza o seu próprio corpo para produzir arte. E temos as instalações artísticas. Além de arte, também é uma instalação, só que ela é fora dos museus e das galerias. Então, as instalações ela pode estar no interior da galeria ou fora dela. Vamos agora mostrar as características da arte contemporânea. Então, as características são abandono dos suportes tradicionais, ou seja, quais são os suportes tradicionais? São os quadros que penduramos nas paredes, não é isso? Então, ela abandona esse suporte, ela tem a fusão, a fusão entre arte e vida. Então, ela saiu das galerias, foi para a rua e ela faz uma identidade do povo, por exemplo, os grafites. Aqui nós temos vários grafites aqui no Amazonas, em Manaus. Então, os artistas, eles colocam a identidade, por exemplo, do povo amazonense ali, nos grafites nas paredes da cidade. O uso de novas tecnologias e mídias. Hoje, os artistas, eles fazem as suas artes, por exemplo, a arte digital, que ele utiliza os meios, a internet, para divulgar seus trabalhos. E também o suporte dos seus quadros pode ser o próprio computador, certo? E também ela mistura estilos artísticos. Ela pega a técnica da arte acadêmica, da arte moderna e da arte contemporânea. Então, ela mistura aí vários estilos. E também tem obras interativas em que o espectador interage com a obra, principalmente nas instalações. E obras que questionam a definição da arte. E também existe a aproximação com a cultura popular. Então, ela saiu da arte erudita, das galerias, dos museus e foi para as ruas, entendeu? Então, ela interage muito com a cultura popular. E o uso de diferentes materiais para a produção das obras. Então, ela usa diversos materiais, ela usa madeira, utiliza, por exemplo, nas instalações, ela pega o objeto, coloca dentro da galeria de arte e o espectador interage. Então, vamos mostrar para vocês agora uma arte tradicional. Todos vocês conhecem aqui o quadro da Mona Lisa, certo? E aqui nós temos um suporte tradicional. Bem, o quadro da Mona Lisa ele está um pouco grande, certo? Mas ele tem 77 de comprimento e 55 de largura, certo? Então, é uma obra que está exposta no Museu do Louvre e é uma das obras mais visitadas. Então, na arte contemporânea, houve o abandono dos suportes tradicionais, ou seja, do quadro pendurado na parede, certo? Então, o que nós temos numa galeria de arte, o que o artista faz hoje em dia? Ele usa todo esse espaço da galeria e coloca objetos ali para o espectador interagir com a arte. Então, vamos estudar uma arte que chamava arte povera, ou seja, arte pobre. Então, aqui vocês estão vendo um objeto que ele foi produzido a partir de cordas. Então, a arte povera, ela usa materiais naturais, por exemplo, madeira, areias, cordas, ou seja, vários objetos, às vezes farrapos, e é considerada arte pobre. Então, o movimento dessa arte povera ele se destacou na pintura, na escultura, na instalação, como vocês podem ver, essa é uma instalação aqui, e performance. Sua ideia era, de fato, propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte e trazer à tona sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais. Então, qual a característica dessa arte? Ela critica a sociedade de consumo, capitalismo
e processos industriais. Por isso que ela usa mais materiais encontrados na própria natureza. Ela critica a comercialização dos objetos artísticos, ou seja, das obras de arte. Ela tem uma oposição ao modernismo, ao pop art, ao racionalismo científico e minimalismo. Então, aqui é a arte povera, certo? Considerada a arte pobre, que faz uma crítica ao consumismo e também à venda das obras de arte. E agora vamos mostrar para vocês a arte urbana. Então, aqui é arte urbana, ou seja, pode ser considerada também street art, arte de rua. E aqui nós temos um grafite aqui da cidade de Manaus, certo? No viaduto. Então, esse artista aqui, ele identifica os povos originários aqui do Amazonas. Então, se vocês caminharem pelas ruas da cidade, vocês vão ver várias etnias que esse artista aqui expõe aqui na cidade de Manaus. Então, ela também é considerada uma arte contemporânea, certo? E vamos agora mostrar para vocês uma outra arte também da arte contemporânea, que é a fonte de Marcel Duchamp. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos um mictório. O que Marcel Duchamp fez? Ele comprou esse mictório numa casa de materiais de construção e expôs numa galeria de arte. Mas por que Marcel Duchamp fez isso? Ele fez isso para fazer uma crítica à própria arte. Então, os espectadores chegaram na galeria de arte e se depararam com esse mictório e se perguntaram: o que esse mictório está fazendo numa galeria de arte? Será que isso é arte? Aí, então, o Marcel Duchamp, ele deu o nome desse objeto aqui, a fonte. Então, pegando esse material e colocando nessa galeria de arte, Marcel Duchamp, ele desafiou as definições tradicionais da arte com seus controversos ready-made. O que é ready-made? Ele pega um objeto pronto e coloca numa galeria de arte, certo? Para o quê? Para fazer uma crítica à própria arte. Além desse mictório, ele pega a roda de bicicleta, ele pega um objeto pronto e expõe ali, certo? Então, Duchamp, ele tirou esse mictório, certo? Qual é o local do mictório? É um banheiro, não é isso? Então, ele colocou na galeria para quê? Para criar essa controvérsia aí, certo? Fazendo com que as pessoas fizessem uma reflexão. Então, essa obra aqui, até os dias de hoje, ela é uma das obras conceitualistas mais conhecidas. Então, com essa obra também, ele originou um movimento chamado também dadaísmo. Então, isso aqui é uma arte conceitual. Por quê? Porque ela está mais no conceito e não no objeto, certo? Porque, geralmente, os artistas, eles produzem, por exemplo, a escultura, eles vão pegar um material e, através vai esculpir, certo? Ou no mármore, na madeira, mas Duchamp, ele pega o objeto já pronto, certo? E agora vamos mostrar para vocês uma outra manifestação artística, que é o minimalismo. Então, a palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer o uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Bem, nas artes plásticas, o minimalismo surgiu em Nova York, ainda na década de 1950, quando um grupo de artistas passou a lançar mão de poucos elementos para fundamentar suas obras, abusando de atributos visuais criados a partir de um pequeno número de cores. As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. Então, numa obra minimalista, você não vai ver uma obra figurativa, você não vai ver nenhuma pessoa, não vai ver paisagem, não vai ver objeto. Então, a pintura minimalista, ela usa um número limitado de cores, ela não utiliza muitas cores, como a arte abstrata, ela vai pegar o mínimo de cor e ela privilegia formas geométricas simples,
repetidas simetricamente. Então, o Donald Jump e Frank Stella, Robert Morris e Carl André, eles foram os representantes do minimalismo que quebraram as barreiras na pintura e escultura, criando objetos caracterizados por formas geométricas e materiais industriais. Olha só, parecido lá com a arte conceitual do Marcel Duchamp, ele utiliza materiais industriais, ou seja, descolados da geração anterior de pintores expressionistas abstratos. Lembra do expressionista? Tinha o pintor, ele pega as suas emoções, ou seja, algo abstrato do seu interior, então ele pinta, ele deforma a imagem. Então, no minimalismo, ele é contra esse estilo de pintura. Eles tentaram evitar associações metafóricas, simbolismo e sugestões de transcendência espiritual, como faziam os expressionistas. Então, vamos agora às características da arte minimalista. Simplicidade, objetividade e ausência de narrativa. Utilização de cores básicas, evitando muitas variações de tonalidades. Exploração das formas geométricas e das formas simples, na maioria das vezes com contornos nítidos. Recusa de recursos abstracionistas e metafóricos com enfoque na objetividade. Produção de obras em série e repetição de elementos estéticos. Valorização da instalação ou do ambiente onde a obra é exposta, certo? Então, vamos mostrar para vocês uma obra minimalista. Então, olha só. Vocês estão vendo alguma figura, algum objeto, alguma paisagem? Não. O que o artista minimalista ele pinta nas suas obras? Formas geométricas muito simples, ele usa contornos muito nítidos, como vocês podem ver, as cores pretas e as vermelhas. Ele usa o mínimo de cores possíveis e aí ele usou uma iluminação, certo? Então, a arte minimalista de Dan Flab. Então, sempre que vocês observarem uma pintura que tem mínimo de figuras, mais simples possível, poucas cores, é uma pintura minimalista. E agora eu vou mostrar para vocês uma escultura minimalista. Olha só, aqui ao meu lado. Então, como foi falado, ele usa objetos industrializados. Então, nessa escultura aqui, certo? O Donald Jurt, ele priorizou a fabricação modular e o uso de material industrial pré-fabricado sobre as técnicas artesanais da escultura tradicional, contrapondo-se ao expressionismo abstrato. Então, na busca de distanciar suas obras da bela arte clássica, os minimalistas tentaram remover delas a aparência de comportamento formal e eliminar todos os sinais das influências anteriores da produção de objetos. Assim, repudiam, criticam e evitam a tradição de composição relacional da arte europeia, considerado entre eles ultrapassado. Então, os minimalistas, eles usam o mínimo possível de objetos. Então, eles preferem objetos pré-fabricados, como vocês estão vendo nessa escultura. E vamos mostrar agora uma outra obra de Pierre Mondrian. Preste bem atenção nessa obra. Aí vocês verificam esses contornos nítidos aí, preto, ou seja, são retas, verticais e horizontais, aí pintado de preto, e ele utiliza as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho. E, mais uma vez, mostrando aqui ao meu lado, vocês observam aqui que todas as obras de Pierre Mondrian, ele coloca composição número 10. Então, os nomes são composição para que as pessoas não fiquem imaginando outras formas aqui. Então, todas as obras dele são
são dadas nomes de composição através de numeração. Aí vocês veem aqui, como eu já falei, as retas aqui, verticais, horizontais e as cores aí primárias. Então, Pierre Mondrian, que viveu entre 1872 e 1944, ele foi um pintor neerlandês modernista. Ele criou um movimento artístico neoplasticismo. O neoplasticismo ele defendia uma total limpeza espacial para a pintura, reduzindo a seus elementos mais puros e buscando suas características mais próprias. Essa era a nova arte plástica pura que ele acreditava ser necessária para criar a beleza universal. Então, Pierre Mondrian, influenciado pela pintura abstrata, inúmeros estilos e movimentos artísticos importantes, por exemplo, pintura de campo de cores, expressionismo, abstrato e minimalismo, ele decidiu limitar sua pintura às 3 cores primárias, como vocês viram, vermelho, azul e amarelo, e aos 3 valores primários, preto, branco e cinza, e as 2 direções primárias, horizontal e vertical. Então, agora a gente vai mostrar para vocês uma arte minimalista de um outro artista. Então, observe bem essas obras. Vocês estão vendo apenas uns riscos, né? Então, um dos principais protagonistas da arte minimalista é Saul Lefft, que criou nos anos 60 estrutura composta de elementos cúbicos derivados de cubos e em variações organizadas. Olha aqui. Então, essas variações organizadas sobre uma grade, como vocês estão vendo, eram volumes simples que convidam o espectador a reconstruir o retrato mental das variações possíveis de uma dada figura. Então, ele convida aí o espectador a montar aí uma obra através desses cubos aí. Então, cada cubo, o espectador observa, então ele vai criar. Que objetos eu posso criar a partir desses cubos aqui? Então, ele mostra aí várias possibilidades, certo? E convida aí o espectador a fazer uma reflexão. Então, são obras aí do Lefft. Então, a partir do final dos anos 70, o artista concentrou-se em seus desenhos murais, cada qual concebido para um local específico e refletindo as lições que ele extraiu dos afrescos da Renascença italiana. As cores tornaram-se mais dominantes nessas obras e as figuras isométricas foram tratadas como formas tridimensionais achatadas. E agora vamos mostrar para vocês um museu de cera. Aqui nós temos o Museu Madame Tussauds, que fica lá em Nova York. Então, o Museu de Cera é um museu no qual existe a exposição de peças feitas de cera, usualmente retratando animais extintos ou celebridades. Ele foi fundado em Londres em 1835 pela escultora Mary Tussauds. Há mais de 155 cópias exatas de artistas famosos, políticos, membros da família real britânica, como nós mostramos para vocês, a Rainha Elizabeth, escritores, pintores e vários outros personagens no museu. O realismo e exatidão impressionam. A escultura, os figurinos, as linhas de expressão do rosto são fielmente representados, como vocês podem observar aqui. Nós temos aqui o Van Gogh, que é um pintor neerlandês. Então, aqui são várias personalidades, certo? Que foram produzidas a partir do Museu de Cera. Então, vamos conceituar agora para vocês a arte hiperrealista. Bem, um movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas, esculturas com efeitos tão reais nos mínimos detalhes de uma imagem, como em uma foto de alta resolução que, ao vê-la, o espectador se questiona se é uma pintura ou uma fotografia.
O termo hiperrealismo, ele passou a ser utilizado para classificar um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e em outros países da Europa, ainda na década de 1960. Em exposições, o nome hiperrealismo foi utilizado pela primeira vez em 1973. Porém, o termo foi associado por todos como sinônimo de fotorrealismo já praticado durante aquele período. Então, vamos mostrar uma imagem para vocês. Então, aí parece uma foto, né? Então, o artista, a partir de uma fotografia, ele cria uma pintura que é muito parecida com uma fotografia. Então, o fotorrealismo, ele não pode existir sem a fotografia. A cena deve ser congelada na foto e fielmente transporta para o meio da pintura. O resultado tem um aspecto fotográfico, mas na maior parte das vezes suas dimensões são muito maiores do que a foto original. O precursor do movimento veio ainda antes até do termo fotorrealismo, que é de 1969. Seu nome era Evert Wupper, mas ele morreu em 1967, pouco antes do movimento explodir de fato. Nascido em 1882, na cidade de Nova York, ele estudou arte comercial e pintura na própria cidade. O realismo na arte contemporânea, em oposição ao minimalismo e à arte abstrata, ele abordou a vida das grandes cidades e resgatou uma tradição figurativa dos Estados Unidos, interrompida pelo expressionismo abstrato. Os temas das obras são quase sempre voltados para coisas reais, como pessoas, paisagens e animais. Vamos mostrar uma outra imagem aí do hiperrealismo. Então, ele pega uma fotografia e faz uma pintura e você, ao observar, você pensa que é uma foto. Então, a diferença em relação ao fotorrealismo está na maior minúcia dos detalhes, na alta definição geral da imagem, que torna os objetos representados aparentemente mais palpáveis e concretos, com uma ilusão de realidade maior do que a própria fotografia. Alguns acreditam que os hiperrealistas também acrescentam maior emotividade às obras do que os fotorrealistas. E vamos mostrar agora para vocês uma escultura hiperrealista. Aqui vocês podem observar, ela é produzida em um tamanho muito maior. Então, aqui é a cabeça de um ser humano, que ela é gigantesca, e aqui o escultor, ele usa cabelos, ele usa cílios. Então, para produzir, essa obra aqui é de Hans Ronald Muck, mais conhecido como Hans Muck. Ele é um escultor australiano hiperrealista que trabalha na Grã-Bretanha. Suas obras são incrivelmente realistas. As esculturas são feitas manualmente. Quando muito grandes, ele recebe ajuda de assistentes. Primeiro são moldadas em argila, depois fundidas em silicone a partir de um molde. Ron utiliza resina, fibra de vidro, silicone e argila nas esculturas. Ganha uma textura parecida com humanos reais pela penetração de luz nessas camadas de plástico. Os cabelos e pelos são colocados um a um, os olhos implantados, pinta a íris dos olhos, a mão e depois recobre essa pintura com uma esfera de vidro ou resina transparente, além de receberem roupas e acessórios. Se não fosse o tamanho de suas esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas, como lá no Museu de Cera. Ou são muito grandes ou muito pequenas, jamais do tamanho humano. Então, Hans Ronald Muck, ele registra nos mínimos detalhes do corpo humano, sempre brincando com a escala para produzir imagens visuais envolventes. Para atingir a perfeição dos detalhes, chega a demorar quase meses para produzir uma escultura. Com isso,
afirmou-se como o grande especialista em obras hiperrealistas. Então, vocês puderam perceber nessa aula que são dois movimentos bem diferentes um do outro. O minimalismo, ele usa menos formas possível, ele coloca cores bem simples, só figuras geométricas, e já o hiperrealismo, ele é o mais real possível. É como se fosse ali uma escultura humana verdadeira, se não fosse o tamanho dela gigantesco. Então, dessa forma, finalizamos nossa aula.